que você mais gosta do futebol brasileiro? Os 2 hinos? Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio? Já te dando gancho. já me dando gancho. Sem clubismo. Sem clubismo. Eu acho do Vasco maravilhoso também. Eu tinha outras 2 perguntas, mas eu vou deixar pro final do 2, que não era dos hinos, mas eu queria saber do Vasco. Em que momento você... 2 perguntas numa só. Em que momento você se deu conta que você amava o Vasco? Que você falou, cacete, foi um gol do Edmundo, sei lá. Quando foi que você falou, nossa, eu amo a Cruz de Malta, e eu queria saber quem que é o Vasco pra você hoje? Se tem alguma coisa, se é uma coisa de família, se não, se é um jogador que vai ser seu ídolo pra sempre, que você, moleque, lembra. Queria saber essas 2 coisas. Quando você se deu conta falando, eu sou vascaíno e eu amo esse clube, e quem é o Vasco pra você hoje? Cara, eu sou um vascaíno de sorte porque eu fui criança nos anos 90. Então, pô, vi tricampeão. Primeira lembrança de Vasco, tricampeonato carioca. Anos 90, Valdir Bigode, um puta time, base também pro time de 97, campeão brasileiro, depois campeão da Libertadores, assim, e logo depois, pô, Mercosul, o time disputou 2 mundiais, então eu peguei o auge do clube, né, na fase que é formadora de caráter, você está começando a conhecer o futebol, então nesse aspecto não posso reclamar. Tem os vascaínos mais jovens não viveram isso. Então, nessa época, para mim, em 97, a campanha, o que o Edmundo jogou, Felipe, cara, Felipe jogando em 97. Felipe é um absurdo. E, cara, lateral esquerdo, porque depois ele virou meia, tá? Um cara Felipe maestro. Mas na lateral esquerda, 97, cara, todos os laterais direitos, todos os marcadores, ele dava aquela gingadinha. Todo mundo sabia o que ele ia fazer e ninguém marcava. Saía pro mesmo lado e driblava. Impressionante. Cara, jogou demais. Foi uma conjunção ali. Pô, Evair e Edmundo no ataque. Olha isso. Era um time foda. Então, acho que 97 foi definitivo ali pra mim. E todo mundo pergunta, pô, mas por que você é vascaíno? Minha família do meu pai é do interior de Minas, Zona da Mata, ali a influência total do Rio de Janeiro. A galera torce pra Vasco, Flamengo, times do Rio. E a família do meu pai, maioria vascaína. Tanto é que meu avô tinha um cachorro chamado Quinones. Ah, é? Quinones foi o zagueiro do Vasco no título de 89. Equatoriano. E era... É Quinones o nome do cachorro por causa dele? Por causa do zagueiro? Quinones. A Denise é louca pra ter um cachorro. E o dia que a gente tiver um cachorro, vai chamar Quinones. Quinones, sim. E é isso, cara. De 97 foi definitivo ali pra mim. Depois, pô, veio Libertadores, gol do Juninho no Monumental. Se você me pergunta... Tem gente que até... Acho que até você me perguntou. Pô, mas eu achei que você era Vasco por causa da história do clube. Isso aí. Não, pô, isso... E nos anos 90... A história do Vasco, na época lá, 1923, 24, quando o Vasco faz a resposta histórica, né, a carta do Vasco dizendo que não ia abrir mão dos jogadores negros, pobres, que tinham sido campeões no ano anterior, e aí Flamengo, Fluminense, os times da época se juntaram para formar uma nova liga. Foi meio que um golpe para excluir o Vasco, porque o Vasco tinha jogadores que eram... Pô, os caras trabalhavam como chofé, eram operários, e a galera queria excluir o Vasco pelo sucesso do clube, e o Vasco fez a resposta histórica dizendo, pô, a gente não quer jogar essa porra de campeonato, a gente vai manter os nossos jogadores, e isso aqui faz parte dos nossos ideais. Vai fazer 100 anos agora, dia 7 de abril, essa carta, o Vasco. Nossa, daqui a pouco. Então, mas anos 90, anos 2000, época do auge do Vasco, essa história era pouco lembrada. Claro. Voltou agora, pô, os tempos são outros, Sim. A gente vive discussões antirracistas, são mais latentes, mas na época, pô, eu fiquei sabendo disso, da história do Vasco mais tarde também. Então, ligação com o Vasco é familiar e, pô, o que é o Vasco pra você? Pô, a história do Vasco é linda, bacana, mas pra mim a imagem que resume o Vasco é final da Copa Mercosul, Vasco vai buscar um empate com o Palmeiras, 3-3. Cara, o Juninho, pernambucano, divide uma bola na lateral, ganha ali, lateral pro Vasco. Tava 3-3 o jogo ainda. Ou já tinha virado. Já tinha virado? Não lembro se estava 3-3 ou já tinha virado. Jogo cara, histórico. Torcida do Vasco no cantinho ali do Parque Antártica. Juninho pernambucano vira pra torcida e bate no peito. E mostra a camisa, Vasco. Porra, isso aí pra mim, cara, eu vejo essa imagem, sempre me arrepio, porque é muito foda. Irado, é o Vasco. Eu queria saber, hoje em dia, o Vasco
o Vasco tá numa fase terrível há muitos anos. Claro, você tem a obrigação da profissão de, obviamente, deixar o coração de lado para fazer análise e tudo mais e tal. Você acha que o Breiler vascaíno de infância, com essa imagem emocionante do Juninho, ainda existe dentro de você? Ainda hoje, mesmo com o Vasco fraquejando, você ainda tem... Puta, ano passado, por exemplo, o Vasco a uma unha de ser rebaixado de novo e tal. Como que você consegue lidar com isso? O Arnaldo veio aqui e ele falou, cara, quando o São Paulo joga, eu sei que o São Paulo tá jogando, não importa onde eu esteja. Eu sei que o São Paulo tá jogando e aquilo mexe e impacta diretamente no meu dia. Eu queria saber como que é hoje pra você quando o Vasco tá jogando. Eu fico de ótimo humor quando o Vasco não joga. Agora, não tá jogando. Pô, tô bem, saúde mental em dia. O Vasco acaba com a minha saúde mental. Mas, cara, não tem como dissociar isso de mim. Pô, meu convite de formatura, galera, a gente combinou, todo mundo ia ali fazer fotos, roupa de branco e tal. Pô, sou eu com o uniforme do Vasco. Então... Cara, é um traço da minha personalidade. Ser vascaíno em Minas, em BH, era ser reconhecido. Ah, o vascaíno ali. Então, pô, isso aí não tem como separar. Então, muita gente pergunta, pô, mas você não teme expor seu time? Que até na TV a gente brinca. Ah, eu tenho um vizinho vascaíno, a gente tira sarro com isso, mas sempre que me pergunta eu falo, pô, sou vascaíno, nunca escondi isso. O pessoal, pô, você não tem receio, a galera pega no pé. Eu falei, cara... Da minha parte, o que me cabe é ser honesto. As pessoas precisam saber de qual lugar eu parto. E eu parto de um lugar de um cara que é vascaíno. Pô, e isso não tem como separar. Pô, a gente usa técnicas no jornalismo, eu me formei, pô, é a minha profissão, eu não vou arriscar isso pela minha paixão. Mas tem muita coisa que pode ser inconsciente. Claro. A escolha da pauta, a escolha da crítica, a maneira, às vezes, que... Pô, com o Vasco, eu tento ali me equilibrar, mas às vezes... Pô, eu acabo passando da mão na crítica. Geralmente é mais... Você acaba pesando mais pro seu time. Você vive mais aquilo. Pô, eu assisto todos os jogos do Vasco. Então, por isso, é natural que eu seja influenciado por essa paixão, mesmo tentando me distanciar, mesmo tentando ser justo. E, cara, tal da imparcialidade... Nossa, o cara é imparcial no jornalismo. Cara, ninguém né? Consegue ser imparcial. Porque a gente parte de lugares, a gente tem experiência de vida, a gente tem a coisa do inconsciente, então eu sou justo. E se o cara quiser me criticar, pô, esse vascaíno de merda, pô, tem vários, torcida do Flamengo vive, pô, esse cara vascaíno, comentando coisas do Flamengo, cara, de boa. Pô, tranquilo, faça o seu julgamento, eu tenho minha consciência tranquila, pô, eu faço ali o meu trampo, quando tem que criticar o Flamengo, critico, quando tem que criticar o mesmo, tento adotar o mesmo critério, mas... que a pessoa que assiste seja livre ali para fazer o julgamento. Então eu não tenho nenhum problema com isso, em expor que eu sou vascaíno e, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa também tirar um pouco dessa aura do jornalista esportivo, que ninguém tem time. Cara, vamos ser justos, honestos com o público. Jogar limpo, cada um faça o seu julgamento. Exato. E muitas vezes até me serve como baliza também. Alguns caras vêm me cobrar. Pô, Breno, você bateu no Vasco ali, por que você não, com o Flamengo você deu uma maciada? Eu tento fazer uma reflexão também, uma autocrítica a partir dessas coisas. Mas eu sempre, nunca vou esconder de ninguém meu time de futebol, minha posição política, as coisas que eu penso, porque para mim essa é uma missão jornalística também. Ser justo com as pessoas e que cada um faça o seu julgamento. Você tem a impressão que o advento, do Casemiro, o fenômeno que é o Casemiro, o Casé, porque é curioso, cara, o Vasco é a quarta, se não me engano, maior torcida do Brasil, quarta ou quinta, né? Essas pesquisas sempre variam entre Palmeiras e São Paulo e Vasco, ocupando a quarta, quinta colocação, São Paulo em terceiro ali.